Eu queria estar trabalhando aqui hoje? Não, mas quando eu trabalho, vocês mandam dinheiro e quando eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Então vamos ao noticiário bem-humorado da semana. Flávio Rachadola chegou lá no Donald Trump e falou assim: eles prenderam meu pai e aí não estão querendo soltar, e aí eles ficam rindo do meu filme e aí eu fico atrás nas pesquisas. E aí o Trump começou a querer falar das nossas organizações criminosas, que a questão da violência urbana tá resolvida nos Estados Unidos, né? Lá tá tudo certo já. Mas a cenoura de peruca ficou sabendo que o Pix acaba atrapalhando ali empresas como a Mastercard e o Visa, que acabam perdendo na concorrência com a maquininha de crédito e débito. E aí, como todo mundo fica usando o Pix, as empresas não conseguem mais aquela comissãozinha marota, né? Aí vocês acreditam, rapaz, que o Flávio foi lá viajar para massagear as bolas do Trump com a garganta e voltou com essas ideias de taxar o Pix? O Nicolas fez o maior terrorismo psicológico com o vídeo lá dele falando que o PT vai taxar o Pix. Aí a gente descobriu depois que o Paulo Guedes queria taxar o Pix. Agora vem o Flávio Pressão Baixa querendo taxar o Pix também. Então a gente tem que falar disso, porque se você usa o Pix, é poucas ideias, mano. Não tem essa de querer começar a inventar moda, Flávio. Porque nem todo mundo é amigo pessoal de banqueiro para ficar pedindo milhões. Então, para cobrir essa notícia, eu trouxe alguém que, diferente de mim, é totalmente comprometido com a seriedade. Porque se eu venho aqui e falo essas mesmas coisas, as pessoas vão falar: ah, o comediante querendo falar de economia. Então eu trouxe um economista, que é para eu poder ficar aqui no fundo fazendo as palhaçadas e ele trazendo o conteúdo sobre o qual a gente vai se debruçar. O economista José Cobori fez um vídeo muito legal sobre isso, então vamos também surfar um pouquinho nesse hype dele. Olá pessoal, nesta terça, dia 2 de junho de 2026, a USTR, a Agência Federal dos Estados Unidos responsável pela política comercial internacional do país, recomendou a aplicação de uma tarifa de 25% sobre o Brasil. Afinal, o que essa recomendação e essa nova guerra tarifária contra o Brasil, aplicada pelos Estados Unidos, tem a ver com a classificação como grupo terrorista ao PCC e o CV e o nosso Pix? Este é o assunto do vídeo. Eu indico o trabalho do professor José Cobori para quem quer entender sobre economia, só que se sente muito burro para isso, tá ligado? O professor José Cobori, ele tem uma linguagem de conseguir traduzir coisas difíceis da economia para pessoas burras. Tipo assim, burras não, né? Eu falo burras zoando, mas vocês sabem que eu quero dizer, tipo assim, pessoas imbecis. Se você não é inscrito no canal, confira aí a sua inscrição, porque desde que eu recebi uma notificação do YouTube por fazer críticas aos Estados Unidos e a Israel, os vídeos perderam alcance, os inscritos começaram a ser desinscritos e o YouTube não recomenda mais os meus vídeos. Então você está querendo dizer que o algoritmo provoca censura, professor? Vamos chamar o Sérgio Sacani para ele escutar um negócio rapidinho, que quando eu falo ele não escuta. Na segunda-feira, dia 1º de junho, fui convidado, inclusive dei uma entrevista no UOL, onde eu disse que a classificação do PCC e do CV como grupos terroristas era, na realidade, uma arma geopolítica que os Estados Unidos se utilizaria para afetar o Brasil. Como ninguém tinha feito ainda essa leitura, recebi, obviamente, vários comentários positivos, pelos quais eu agradeço, mas, como sempre, um ou outro comentário negativo. Vou ler alguns aqui, de pessoas, inclusive, achando que era uma teoria da conspiração que eu estava tecendo, né? A proposta dos Estados Unidos é atrapalhar as transações feitas pelo CV e pelo PCC. O que isso tem a ver com o Pix? De onde o Cobori tirou isso? Fonte: vozes da cabeça dele. Ô, sacanagem os caras aí comentar isso aqui na página do Cobori, mano. Eu entendo a galera vir me zoar, eu sou comediante, eu zoo os outros, então eu dou brecha pra isso, tá ligado? Mas o maluco é um professor sério, tá ligado? Aí os caras ficam lá jogando hate à toa lá, pô, mano, uma maldade, velho. Por conta da ideologia política, defender PCC e CV. Uma dica ao professor Cobori é só o Brasil colaborar com as investigações contra o crime organizado que não terá retaliação. Simples assim, Cobori. Ai, calma aí, porta-voz do Pentágono. Pera lá, gente, que o Atílio Pereira de Joinville tá com uma mensagem da Casa Branca aqui pra nós. Você defende bandido, infelizmente terá impactos. Assim, o Brasil é que está dando prejuízo à Visa e à Master e à Meta e tudo mais. Sem o Brasil, elas não vivem. E aí tem que botar no nosso cu pra salvar essas empresas. Faz total sentido, pô. Quanto será que José Cobori lucra com essas fake news? Cobori agora adota a narrativa
da esquerda ultra-extrema. Dê as ordens, camarada José. Carta na manga só se for na loucura da tua mente. Bom, e por aí vai, né? Alguns comentários. Coincidentemente, essa entrevista foi na segunda, dia 1º de junho. Na terça, dia 2 de junho, os Estados Unidos, né, a Agência Comercial dos Estados Unidos, fez a recomendação que os Estados Unidos aplique uma tarifa de 25% sobre o Brasil. E no documento que eles fizeram essa recomendação, eles citaram o PIX mais de 20 vezes. Ou seja, no documento, o foco central desse documento é justamente atacar o PIX sob a alegação que é uma ferramenta que o Brasil utiliza que prejudica as empresas dos Estados Unidos. Galera, já dizia a Bíblia Sagrada, a arrogância precede a queda. Você abre aí a caixinha dos comentários e digita as coisas se achando o Adam Smith, agora vai tomando. Tudo aquilo que vocês que fizeram essas críticas acharam que era uma teoria da conspiração se confirmou no dia seguinte, coincidentemente. Cobor é Nostradamus? Não, porque isso é muito óbvio. Essas acusações já estavam sendo feitas pelos Estados Unidos desde o ano passado. Nem o Donald Trump, nem o próprio Bolsonaro sabiam que era o PIX. Já que o Bolsonaro, quando foi lançado o PIX, ele foi questionado sobre isso e ele achava que era uma regulamentação da área de aviação. Isso é verdade e a gente nunca pode esquecer disso, porque tem vídeo disso. Parabéns pelo PIX, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma, eu não vi, tem uma do Tarcísio da semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem teste. Aí, André, eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Aí depois vem com esse discurso, ai, fui eu que criei o Pix, o Bolsonaro inventou o Pix. Tu não sabia nem que era essa porra, teu sem vergonha. E o Donald Trump também não sabia. O Donald Trump ficou sabendo justamente pela reclamação, né, das Big Techs e da Visa e da Mastercard, que fizeram essa reclamação ao Estado americano para que o próprio, né, o poder do Estado americano fosse utilizado para que as empresas americanas de infraestrutura de pagamentos como Visa e Mastercard e a Meta, com a sua ferramenta WhatsApp Pay, pudessem ser ajudadas aqui, porque eles acham que o Pix é que estavam prejudicando o mercado deles. E realmente está, né? Uma ferramenta, uma infraestrutura de pagamentos do Estado brasileiro que foi criada, que dá acesso principalmente à grande massa da população que não era bancarizada, a grande massa da população que não tinha condições de pagar taxas, né? As operadoras de cartão, essas pessoas foram incluídas, né? Foi uma inclusão ao sistema financeiro de todas essas pessoas. Obviamente, se essas pessoas recebem e utilizam esse serviço de graça, elas deixam de utilizar os serviços da Visa e da Mastercard. E vocês vejam que é basicamente grandes empresas capitalistas chorando por causa do livre mercado, né? Tipo assim, mano, criaram um bagulho de graça. É lógico que a gente vai preferir o bagulho de graça do que o bagulho que paga. É uma coisa óbvia. Ai, mas aí e a concorrência desleal que isso fica? Pau no seu cu, melhore, seja uma pessoa melhor, tenha outras qualidades, aí depois a gente volta a conversar. Então, não é nenhuma teoria da conspiração, era muito provável que isso aconteceria. Agora, na cronologia dos eventos que eu estava analisando, né? Não à toa eles classificaram o PCC e o CV como organização terrorista e logo em seguida fizeram essa recomendação de aplicar novamente uma tarifa de 25% sobre o Brasil, reabrindo essa guerra tarifária contra o nosso país. Não é coincidência essa cronologia, tá? Como eu disse na entrevista, isso na realidade, classificar como terrorista essas organizações do crime organizado era para que os Estados Unidos tivesse mais uma carta na manga para que quando ele sentasse para negociar com o Brasil, ele teria essa arma, né, para utilizar no limite. Eu sempre falo, né, no limite ele teria essa arma, que seria uma espécie de arma nuclear na guerra tarifária contra o Brasil. Né? No limite lá, quando ele se sentir sem o poder de barganha que ele sempre teve nas negociações comerciais, quando ele se sentir encurralado, sem mais esse poder de barganha, ele pode sacar essa arma para atacar o nosso sistema financeiro e atacar as nossas empresas. Então, não sou nenhum Nostradamus, isso é só uma análise que a gente tem que fazer friamente, né, sem ideologia, né, sem essa paixão que está tomada no Brasil, principalmente no ano eleitoral. Né, isso não tem nada a ver com esquerda, com direita, isso é uma briga econômica, uma guerra tarifária, em que os Estados Unidos tenta vencer, né, os seus embates via coerção. E, na verdade, essa carta na manga é uma carta muito poderosa. Né? Porque imagine, numa mesma negociação no limite, ele tirar essa carta e falar, bom, então nós vamos
descobri aqui um cidadão aqui que é dessa organização criminosa, que fez transações no sistema financeiro brasileiro utilizando o Pix. Ele pode simplesmente ameaçar desplugar esses bancos que por onde circulou esse dinheiro. Inclusive a própria Polícia Federal descobriu nessa operação Carbono Oculto que atingiu o mercado financeiro 40 bilhões, né, que o crime organizado estava lavando utilizando o próprio sistema financeiro. A questão é que o brasileiro já adotou o Pix como patrimônio imaterial. Então quem quiser comprar briga com o Pix vai acabar se fudendo. Aí vem o Eduardo Bananinha com essas ideias aqui, ó. Agora, os Estados Unidos, né, tem mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Que mané Zelle, fio? Bagulho é Pix. Ai, o Zelle, porque aí eu vou te mandar um Zelle. Toma no seu cu, rapaz. Primeiro que você tinha que estar preso, que nem teu pai. Inclusive pegar essas informações, né, que a própria Polícia Federal estava combatendo o crime organizado e se utilizar disso dizendo que o crime organizado utiliza o sistema financeiro, utiliza as nossas instituições, os nossos bancos e utiliza, inclusive, faz transações com a própria infraestrutura do Pix para aplicar uma sanção a essas empresas, desplugar as nossas instituições do sistema SWIFT e, no limite... Já sabemos que o vício de linguagem do professor Cobori é no limite. Então isso não é teoria da conspiração, isso no limite pode acontecer, tá? Eu acredito que não aconteça porque eles vão se utilizar disso, mas nas negociações comerciais o Brasil tende a tentar minimizar isso aí e fazer acordos comerciais com os Estados Unidos sem essa, digamos, essa faca no pescoço. Então, para esses que fizeram esse comentário, classificar o PCC e o CV como organização terrorista não tem nada a ver com combate ao terrorismo e nem com combate ao crime organizado. Os Estados Unidos estão preocupados com seus interesses econômicos. Eles não estão preocupados em combater terrorismo, não estão preocupados nem em combater o crime organizado no Brasil. Você está me dizendo, professor, que os Estados Unidos não está preocupado com a nossa segurança e nosso bem-estar de forma sincera? Cobori, sinto lhe informar, mas você está transmitindo cultura woke. Até porque, como eu disse, a nossa própria Polícia Federal já estava fazendo esse ataque ao coração financeiro do crime organizado, que é exatamente onde eles sentem mais. Não é matando bandido na rua que a gente vai combater o crime organizado. É indo direto nesse esquema financeiro que eles conseguem movimentar tanto dinheiro. Então é uma ingenuidade, né? A gente achar que os Estados Unidos está preocupado com o terrorismo, que está preocupado com o crime organizado. Eu já dei vários exemplos que isso não tem nada a ver com terrorismo, com democracia, com paz, com liberdade, né? Com combate a crime organizado. Isso não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos faz o que lhe convém. E o que lhe convém agora é um ataque econômico ao Brasil, né, para tentar privilegiar as suas empresas, né, essas empresas que recorreram aos Estados Unidos, para tentar fazer com que elas continuem ganhando dinheiro. Né. É um rentismo internacional. A Visa e a Mastercard e a Meta, se conseguisse implementar o WhatsApp Pay, era uma espécie de rentismo ao nosso setor produtivo. Aqui tudo que fosse produzido no Brasil continuasse pagando essas tarifas para eles. Então, é exatamente esse o objetivo dos Estados Unidos. Ou vocês acreditam que vai chegar o FBI aqui, ou vai chegar a CIA, as Forças Armadas Americanas, e vão vir aqui combater o PCC e o CV? Não é assim. Não é só mandar uma chuva de drones e aí cada drone atira uma algema e a algema cai em cada um dos membros do PCC e do Comando Vermelho na hora? Não é desse jeito? Mas acontece assim nos filmes. Não vai acontecer nada disso, até porque os especialistas, né, que entendem sobre combate a crime organizado, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no resto do mundo, já tinham essa cooperação. Né? O que vai mudar com essa classificação é que vai deixar de ter essa cooperação. Então vai ser pior ao combate ao crime organizado. Né? Eu brinquei do FBI, mas na realidade é a CIA, né? Quando ele classifica organizações de outros países como terrorista, aí entra as Forças Armadas e a CIA e eles perdem esse poder de investigação, esse poder de compartilhamento de informações entre as polícias dos diversos países, e eles acabam virando ali, como a CIA é uma agência de inteligência, eles acabam restringindo o acesso a essas informações para que eles utilizem essa informação da forma que lhes convém. Então o que você está me dizendo, professor, é que essa articulação do Flávio Bolsonaro com Donald Trump, na verdade, enfraqueceu o combate ao PCC e ao Comando Vermelho? Eu jamais esperava isso da família Bolsonaro. Então isso não tem nada a ver com combate a crime organizado, tá? Isso é um interesse econômico em que a oligarquia liberal, né, a oligarquia rica dos Estados Unidos, que estava na posse do Donald Trump, tenham os seus interesses atendidos pela utilização do Estado norte-americano.
Então, para vocês terem uma ideia, agora, no ano de 2025, o Pix movimentou mais de 35 trilhões de reais. Isso representou mais de 55% do varejo. A função de débito foi uma função que não cresceu. Isso já é um sinal da influência da infraestrutura do Pix, né? A função de débito cresceu 0,2% em 2025. Mas mesmo assim cresceu, tá? Mas não cresceu como a função de crédito, que ainda cresceu quase 15% em 2025. Então, se a função de débito não cresceu, é porque ela foi atendida justamente, né, pela infraestrutura do Pix. Então, dados, né, levantamentos, eles não divulgam essas informações, mas levantamentos nos indicam que eles, né, as operadoras, principalmente Visa e Mastercard, deixaram, né, perderam 3 bilhões no ano de 2025 aqui no Brasil. A função de crédito e a função de débito movimentou em torno de 1 trilhão em 2025. A função de crédito movimenta 3 vezes mais, 3,1 tri em 2025. Então, se ao movimentar 1 tri, eles acham que perderam 3 bilhões, imagine-se que se deixar de movimentar também a função de crédito, que é mais de 3 vezes maior, ele tem um potencial aí de perder 20 bilhões de reais. Aí vão querer botar na nossa poupança, é isso. Vão querer colocar no nosso butico pra gente pagar essa conta aí. É esse o interesse da Visa e da Mastercard, que, utilizando-se do poder do Estado americano, estão tentando impedir que eles tenham essa perda, né? E essa perda, na verdade, os 20 bilhões sai de quem? Sai da população, sai de todos nós brasileiros que temos que pagar essas tarifas para eles. Por que eu fiz essa estimativa de 3 bi para 20 bi? Porque a taxa no débito é em torno de 0,15% de cada transação. E a do crédito é 3 vezes maior, pode chegar a 0,35%. Então, se a função de crédito é 3 vezes maior e a taxa é 3 vezes maior, ele tem um potencial aí de perder 20 bilhões. Isso porque eles ficam com uma pequena parcela. Uma maior parcela fica com o banco emissor, que emitiu, né, o seu banco, Itaú, Nubank, Bradesco, emitiu o seu cartão, eles ficam com a maior taxa, as maquininhas lá, as credenciadoras, né, ficam com aquela taxa de adquirência, e a bandeira Visa e Mastercard fica com essa taxa de 0,15 no débito e até 0,35 no crédito. Só que é uma taxa livre, eles não têm risco nenhum, porque o risco de crédito não é deles, não são eles que emprestam dinheiro, né, e eles não financiam ninguém. Eles só cobram essa taxa justamente porque Visa e Mastercard é uma infraestrutura de pagamentos. Exatamente o que é o Pix. O Pix é uma infraestrutura de pagamentos. Só que ela é gratuita para a maioria da população brasileira. Esse pequeno detalhe, né? Se não fosse esse pequenino detalhe que é de graça, aí vem uma galera meio Paulo Cogas das ideias, falando assim, não, mas não existe nada de graça, não existe almoço de graça. Aí quando a gente vai lá e cria um negócio que é de graça, aí vem assim, ai, mas e a Visa e a Mastercard, gente? Você não pensa nos outros também, não? É uma arma geopolítica, tá? Porque a Visa e a Mastercard, eles também têm acesso a informações. Então, eles têm uma coisa que tem um valor agregado muito maior, porque eles podem vender todas as nossas informações. Quando você faz uma compra e utiliza o cartão, ele tem acesso a informações do seu consumo, dos seus hábitos de consumo. Eles podem usar esses dados, né, a análise desses dados para uma inteligência transacional, vender para as outras instituições, né, para fazer prevenção de fraudes. Então, o acesso à informação e deter essas informações também tem muito valor para essas operadoras, que essas informações, inclusive, podem ser utilizadas pelo Estado americano, Estado norte-americano. Então, o Pix também é uma ferramenta de soberania digital, uma ferramenta em que a gente não compartilha nossas informações com empresas estrangeiras, nossas informações de consumo, nossos hábitos de consumo, de logística, por onde a gente passa, onde a gente está, tudo isso, tá, é informação, e na economia de hoje tudo isso tem muito valor. Então, o interesse por trás disso tudo é econômico, o interesse é defender os interesses dessas operadoras de cartões de crédito norte-americanas, porque elas estão realmente perdendo dinheiro, e se vier a implementar, né, o Pix parcelado, o Pix automático, isso vai avançar sobre o mercado também dos cartões de crédito, né? O Pix parcelado vai afetar esse mercado de cartão de crédito, e é por isso que tem esse potencial deles podem perder até 20 bilhões por ano com isso. E quanto mais eles perdem, mais contente a gente fica. Chega de escutar sobre mais pilantragens da família Bolsonaro. Eu queria mandar um salve para os seguidores que contribuíram com a chave Pix do canal essa semana
É isso que me permitiu não morrer de fome. Salve para Pedro Guilherme, Alexandre Luiz, Neuci Souza, que mandou 100 conto na chave Pix do canal, Deonir Kurek, que também mandou 100 conto na chave Pix do canal. Foram os maiores apoiadores da semana. Muito obrigado pela confiança, pessoal. Marcos Lima, Danilo Vasconcelos, William Arboleia, Gabriele Janaína e Daniel Gabardo. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você puder contribuir também, a chave Pix tá aqui embaixo. Dia 20 de junho eu vou fazer show em Belo Horizonte. Então, se você for de BH ou região, vou deixar o link dos ingressos aí embaixo. Clica e vem assistir meu show de comédia stand-up ao vivo. Demorou? Cupom Abner nas roupas da Comuna Store. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Trump, larga do meu Pix. E assiste os últimos vídeos aí. É nóis.